Boa noite, amados irmãos e amados ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre presente e abundante na vida dos amados irmãos. Provérbios 13, 7 a 8 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Vamos orar de novo. Deus, em nome de Cristo Jesus, a verdade do Senhor foi lida, essa verdade que foi inspirada, e o Senhor usou homens que o Senhor separou para escrever essa verdade. Ela foi lida. Que o Senhor agora ilumine, Deus, a minha mente, o meu coração, com a ação do Deus Espírito Santo e também dos teus servos, Deus, desses que estão nos ouvindo nesse momento, para que a tua palavra, Deus, encontre guarida em cada coração nessa noite e também daqueles que vão ouvir essa mensagem depois, em nome de Jesus. Amados, o nosso tema dessa noite é o seguinte: a falsa riqueza e a falsa pobreza versus a intranquilidade do rico e a tranquilidade do pobre. Repetindo, a falsa riqueza e a falsa pobreza versus a intranquilidade do rico e a tranquilidade do pobre. O nosso primeiro ponto é ricos pobres e pobres ricos. Olha o versículo 7 novamente, o que diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Há uma música de raiz, amados, que conta a história de um boiadeiro empoeirado que entra em um estabelecimento chique, onde estão homens de grande fortuna e posição social, diante de um homem de aparência simples como a do boiadeiro, e um jovem se levanta e reclama a respeito da presença de alguém que ele julgava ser uma pessoa de uma classe social que não combinava com a frequência daqueles que se encontravam naquele local. Que surpresa quando todos vêm a saber que o boiadeiro sujo da viagem era um pecuarista, cuja fortuna superava em muito a de todos que ali se encontravam presentes. Salomão deve ter testemunhado surpresas como essa nos dois lados da moeda. Um lado envolve pessoas que fingem que são ricas. Você conhece pessoas assim? Se essa é a aparência vista pelos observadores, a verdade por trás dos panos é que eles não têm. E o rei Salomão não está dizendo que é errado ser pobre ou que pessoas que não têm recursos são inferiores. O que ele está tratando aqui é de uma atitude falsa em que tais pessoas fingem ser o que não são. Você conhece pessoas assim também? Por outro lado, ele também se refere às pessoas que têm grande riqueza, mas que, apesar disso, fingem que são pobres. Nosso primeiro impulso é ver os primeiros como mentirosos e esses como homens humildes e modestos. Entretanto, o texto não elogia nenhum e nem outro. Você já percebeu isso? Mas diz que ambos fingem ser o que não são. É possível que um rico finja ser pobre por uma razão que envolva a modéstia, mas sabemos de muita gente que finge pobreza para burlar impostos e obter vantagens que são vetadas aos ricos. Se o texto não elogia nem o pobre que finge ser rico, nem o rico que finge ser pobre, que lição será que Salomão quis transmitir com esse texto? Parece-nos que o alvo do seu ensino, nesse texto em si, não são os homens que fingem, mas aqueles que os observam. Em outras palavras,
a lição seria não julgar as pessoas por sua aparência, pois ela pode ser fruto de um fingimento deliberado. Conhece alguém assim? É necessário conhecer a pessoa mais a fundo para emitir um julgamento mais acurado, e a partir daí saber como lidar com cada um, sem se deslumbrar com a aparência vistosa e nem desprezar a aparência também pobre de alguém. O dito popular moderno também serve para nos lembrar dessa lição preciosa. Não se deve julgar um livro pela sua capa. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só possuía dinheiro. Eu gostaria de repetir. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só possuía dinheiro. Na verdade, o problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. Não é carregar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O dinheiro em si mesmo é bom, pois com ele desfrutamos de coisas boas e promovemos o bem. Mas o problema é amar ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Onde há indivíduos que se casam e se divorciam por causa do dinheiro. Há pessoas que se corrompem e são corrompidas por causa do dinheiro. Há até mesmo aqueles que matam e morrem por causa do dinheiro. Você já ouviu muitas histórias assim. Mas o dinheiro em si, ele não oferece nem felicidade e nem segurança a ninguém. Logo, há ricos que são pobres, porém, há pobres que são ricos, pois aprenderam a viver contentes em toda e qualquer situação. Porque o contentamento é uma atitude de plena satisfação em Deus. E isso aqui é fantástico, amados. Olha só, porque o contentamento é uma atitude de plena satisfação em Deus. Se você ler o texto lá de Oséias, no capítulo 1, o versículo 5, você vai perceber que o povo comia, bebia, se vestia, mas não se saciavam, porque era um povo insatisfeito. Era um povo que não tinha um contentamento e uma atitude de plena satisfação em Deus. E a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Por isso, podemos ser pobres e ao mesmo tempo ricos. E nesse sentido nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo fez, amados, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Olha só o que Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo, amados. Essa é a grande verdade. Vamos ao nosso segundo ponto sobre a falsa riqueza e a falsa pobreza versus a intranquilidade do rico e a tranquilidade do pobre. O nosso segundo e último ponto é a segurança da pobreza. Olha o versículo 8 que diz, amados: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Quase todo mundo que nós venhamos a conversar, e eu tenho certeza que você já fez isso, sonha um dia em ser rico. Sempre que assiste a algum filme ou lê revistas sobre a vida nas altas rodas da sociedade, fica se imaginando nesses meios. Talvez você já fez isso também. Acaba chegando à conclusão de que não é tão feliz como se fosse abastado como a pequena porção de milionários que existem no mundo. E por isso passam a achar que sua vida é chata e vazia. Pode até mesmo começar a achar que Deus é injusto em conceder riquezas a uns e a outros não. Observe que Salomão era riquíssimo e conhecia bem as vantagens que o dinheiro, o poder e o status podiam lhe proporcionar. Ainda assim, ele não via as riquezas de um homem apenas como fonte de alegria,
mas também de perigos e preocupações. Curiosamente, em vez de dizer as coisas boas que os recursos financeiros podiam adquirir, ele afirma que elas servem de resgate para a sua vida. É bem estranho ler sobre pagamento de resgate de 3.000 anos atrás. Você já parou para pensar nisso? O que Salomão diz tem aí provavelmente 3.000 anos atrás. Entretanto, é isso mesmo que ele está dizendo. Salomão, ele está expondo aqui o fato de que, junto com os benefícios da fortuna, vem os perigos diante de homens maus que querem, por meios ilícitos e violentos, apoderar-se do dinheiro alheio. Por isso, os ricos carregam consigo sempre a preocupação com a sua segurança e a de seus familiares. E apesar de poderem pagar pelo que desejarem, não podem, de fato, fazer tudo o que quiserem. São, de certa forma, prisioneiros da riqueza. Por outro lado, o pobre passa por muitas dificuldades em sua vida. Privações, necessidades e ansiedades são realidades ligadas à falta de dinheiro. Porém, algo é certo: os pobres não são alvos da bandidagem no mesmo nível que os ricos. Qualquer um corre perigo, isso é fato, principalmente em nossos dias, mais fato ainda. Mas quem não tem muitos bens, normalmente não recebem ameaças. Parece-nos que a lição que Salomão quer transmitir aqui é o contentamento. Você é contente com a vida que você tem? Você é contente com a família que você tem? Você é contente com o emprego que você tem? Eu não estou dizendo que você não possa almejar algo melhor e tudo, mas você é contente já com tudo isso? Você é contente com a igreja que Deus te chamou para servi-lo, com os irmãos que você tem na fé? É isso que ele está querendo mostrar e ensinar para nós. A ideia desse contentamento é saber que mesmo com privações financeiras, o pobre tem a compensação de viver de modo mais leve, sem ser alvo prioritário de criminosos. Assim, o correto é, independente da nossa condição financeira, amados, viver contente com o que Deus deu e ao mesmo tempo em completa dependência do Senhor para garantir a nossa segurança e o bem-estar. Afinal, Ele é sábio para nos dar o melhor. Já o rico vive inseguro, apesar de sua riqueza, anda com segurança particular, viaja em carros blindados e mora em palacetes com cercas elétricas e sofisticados sistemas de alarme. Mesmo assim, o tempo todo teme ser assaltado ou sequestrado. E sua riqueza, embora lhe proporcione conforto, não lhe oferece paz, porque paz nós temos só em Cristo Jesus. No caso de um rapto, os criminosos exigem recompensa e as riquezas servem de resgate para a sua vida. Porém, o pobre nunca recebe nesse sentido ameaças. E não precisa andar blindado por fortes esquemas de segurança, porque ele anda de peito aberto e com irrestrita liberdade, e a sua pobreza está longe de colocá-lo no corredor da insegurança, e ele caminha sem preocupações de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e os seus filhos vão e voltam da escola em segurança, ainda que a sua pobreza não lhe permita requintes e confortos, mas lhe oferece segurança, porque ao pobre não ocorre ameaça, e por isso o pobre dorme tranquilo depois de um dia longo e árduo de trabalho, onde os seus músculos latejam de cansaço, mas o sono reparador lhe restaura as forças para um novo dia de jornada. Já o rico, com as suas muitas preocupações, deita-se em lençóis de cetim, mas lhe foge o sono, porque embora rico, ainda quer mais, embora blindado, ainda se sente inseguro, embora cheio de bens, ainda se sente vazio.
Eu quero encerrar a nossa mensagem dizendo sobre o que nós aprendemos nessa noite. A falsa riqueza e a falsa pobreza versus a intranquilidade do rico e a tranquilidade do pobre. O nosso primeiro ponto foi ricos, pobres e pobres ricos. O nosso segundo foi a segurança da pobreza. Eu quero encerrar fazendo duas perguntas. Você é satisfeito com o que tem? Você é realizado com o que Deus te deu? Deixa eu fazer uma terceira. Você é feliz em Deus? Você é satisfeito em Deus? Amados, essas coisas precisam nos fazer pensar. Eu não estou com isso dizendo que você não possa almejar coisas melhores. Mas a primeira ideia é: você é feliz, realizado, satisfeito com aquilo que Deus já te deu? Vamos orar? Deus Santo, Deus Eterno, queremos aqui, Deus, pedir que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, Deus, ser completamente realizados no Senhor e com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós possamos ter essa compreensão. O apóstolo Paulo, ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que nossa alma, Deus, possa ser uma alma contente no Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já nos deu e com quem, Deus, o Senhor já nos fez caminhar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus aqui nós oramos e somos gratos ao Senhor e também àqueles, Deus, que nos ouvem e que não são membros da Tua igreja ainda. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que nos ouviram. Muito obrigado. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém.